Bom dia, amigos agricultores, aqueles que não ouvem na rádio Nova Era de Borrasópolis, do programa Dia a Dia da Agricultura. Quem fala é Reginaldo Pavese. Bem, essa semana vamos falar das situações das lavouras, o desenvolvimento, como está a condição para a formação dos grãos das lavouras e também o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo delas. Bom, começamos com o milho, já está em fase mais adiantada, bem adiantada com relação ao seu desenvolvimento. Vemos aí já a fase de polinização já passando na maioria das áreas, temos algumas mais atrasadas, mas no seu montante, na sua representação geral, temos aí ela já polinizada e começando o enchimento de grão. Com um detalhe muito importante, que a partir do pendoamento, a lavoura de milho necessita de 8 milímetros por dia para recompor a umidade que precisa em função de chegar até no enchimento de grãos, até no grão leitoso. Então, a partir do pendoamento até o grão leitoso, até o enchimento de grão, ele precisa de equivalente a 8 milímetros por dia. Quer dizer, se chovesse 8 milímetros todo dia, estaria aí colocada à disposição do milho as condições necessárias para o enchimento de grão. É lógico que não acontece isso, tem as chuvas, tem pancada de chuvas, mas tendo esse acumulado até o enchimento de grãos, é o suficiente para que tenha o máximo da expressão da produtividade da cultura do milho. E são dados de pesquisa que mostram essa necessidade. É lógico, tivemos aí altas temperaturas esses dias, onde a perda para as culturas equivale mais ou menos a isso, que seria de 6 até 8 milímetros. Mas o clima vem até razoavelmente ocorrendo bem. Lógico que existe chuva de manga, mas no geral, no seu montante, vemos as chuvas assim que ela não foi generalizada, mas todas as áreas acabaram chovendo. Com isso tem aí a lavoura de milho em seu desenvolvimento bom, com exceção de algumas áreas que tinham sofrido com aquela seca no começo, onde requeimou por baixo, essas perdas elas já são expressadas em termos de produção. Com relação a doenças, tivemos alguma coisa de mancha branca aparecendo, que seria essa falseira, principalmente nas suscetíveis a esse tipo de doença. Vale lembrar que, como nos programas anteriores, nós sempre falamos que depois da polinização, aqueles que quiserem fazer, podem fazer as aplicações fúngicas. É lógico que daí seria com equipamentos especiais, até mesmo aplicação aérea. Mas o milho vem desenvolvendo bem, o ataque de pragas foi não foi tão significativo, mesmo tendo a tecnologia contra a lagarta. Nós também não vemos broca da cana que ataca o como do milho. Então é razoável a sua formação, seu ataque foi razoavelmente baixo com relação a alguns períodos, a alguns anos, principalmente no Cerrado, que é onde dá um pouco mais dessas doenças. Mas vem desenvolvendo bem, acreditamos ainda numa boa e grande safra de milho para regiões onde tem essa cultura instalada. No soja estamos verificando aí a floração, formação de vagens, a pré-floração, sempre lembrando na pré-floração, a utilização aí dos produtos com a base de cálcio e boro para vingamento da flor. Também a sua floração plena, aplicação fúngica, muitas pessoas, muitos agricultores já estão aplicando, estão fazendo essa aplicação. Vale lembrar o produtor também que ele tem que ficar de olho no desenvolvimento da cultura, nessa fase onde não fechou totalmente e está com a floração plena, mas também no clima, porque há previsões aí de uma chuva nos próximos dias, próxima semana aí, com 150 milímetros ou até mais, e isso pode provocar aí uma invernada, que seria essa semana, com uma temperaturas mais baixas, e com essas chuvas pode provocar aí o aparecimento da ferrugem. É lógico, as aplicações são preventivas, então o produtor de olho na cultura e de olho no clima, fazer sempre antes dessas invernadas, que daí a cultura está protegida do ataque dessa doença fúngica, que é a principal doença e que tem tirado muito da produção do agricultor no tocante ao seu desenvolvimento ou sua tecnologia de aplicação e a sua condução dessa lavoura. Mas o soja vem. Agora, o que a gente analisa e vê com muita preocupação seria a alta população dos percevejos que estão ocorrendo na cultura da soja. É lógico que, como falamos em programas anteriores, ele é um inseto picador, sugador. É lógico
as vagens não tendo os grãos, o dano é mínimo, mas aproveite para fazer uma aplicação para supressão da população, pois a população está meio alta. Então, você fazendo a supressão, usando os inseticidas específicos para o controle dessa praga, faz com que você haja uma diminuição, um controle, e aonde na formação de vagens você não tenha que entrar novamente para fazer o controle dessa praga. E o que nós mais achamos aí é o percevejo marrom, que nos últimos anos tem se mostrado de uma dificuldade anormal com relação a outros anos no seu controle. Eu acho que ele vem se desenvolvendo em outras culturas, ele vem muito do mato, ele está se mantendo durante o ano todo, e aí vem nessa condição de que ele está na soja. Então aproveite as aplicações, vá com o seu engenheiro agrônomo, faça avaliação da população que tem, da condição de controle, aproveite a aplicação e faça uma supressão dessa baseado nas recomendações que temos dos produtos a nível de mercado. Pensando sempre que os produtos são registrados para nível de controle, que seria uma base de, no mínimo, 80%, pois erradicação não é permitido com relação ao desequilíbrio ambiental. Então, todos eles são baseados no controle mínimo de 80%. 100% não existe e não pode, não há produto registrado para isso. Mas, com o seu engenheiro agrônomo, visite a sua lavoura e veja qual a possibilidade de fazer uma supressão dentro da aplicação fúngica, mesmo que ainda não tenha vagens. O dano não existe agora, mas na formação de canivetinho isso pode já se agravar com relação ao ataque dessa população que está alta. Com relação ao esternecos, que é o bicudo da soja, está mais ou menos controlado, esse ano não foi tanto. Também o produtor sabe que fazendo a rotação de cultura já diminui a pressão desse tipo de praga, apesar de que ele voa, ele tem condições de voar alguns quilômetros, mas mesmo assim geralmente se ataca a beirada das culturas de milho, onde tem soja, que se ataca mais e onde tem que fazer uma supressão, uma aplicação maior, de mais vezes de produtos, para que se controle esse tipo de praga, que é um inseto raspador. Mas com relação aos produtos defensivos, o mais importante é ver qual produto utilizar, qual o ingrediente ativo e quanto tempo ele controla essas pragas, para tirar um afogo no planejamento para uma próxima aplicação. Também nós vamos falar com relação à lagarta. Tem algumas áreas aí, principalmente onde ocorre o evento estiagem, que é no oeste do Paraná, está acontecendo um pouco. O que acontece? Com alta temperatura e estiagem, como a lagarta tem um aparelho bucal que ela come tecidos mais novos, ela prefere as folhas que vêm ali naqueles brotos, naqueles nós, que são mais amareladinhas, mais novas, que é mais fácil para o aparelho bucal dela conseguir fazer essa masticadura, vamos dizer. E na condição dessa alta temperatura e seca, ela come mais, acelera a sua comer essas folhas, em função de que ela perde muita umidade nessa temperatura e alta temperatura e baixa umidade relativa do ar. Por quê? Porque ela come mais não para se alimentar, mas para repor a umidade que vem perdendo com as condições adversas. Então ela se torna mais voraz, tanto em milho quanto em soja ou qualquer outra cultura que ela ataque, em função da alta temperatura para repor a umidade. Nem tanto para se alimentar. Mas daí, produtor, sempre utilize produtos fisiológicos, aqueles que têm um residual um pouco maior, e que agem em função do desenvolvimento dessa praga, e também fazendo aplicações aí dentro do nível de dano econômico para as culturas, para esse tipo de praga, para que não tenha surpresas lá na frente, pois temos aí a condição de fato de ter a praga ou não é importante. O importante é o quanto ela está, qual a fase, quanto ela tem, qual a fase da cultura, qual o nível de dano econômico para que seja feito os controles. É lógico que para isso existem os agrônomos aí que estão recomendando os produtos e dentro do nível de dano para a cultura, que seja soja, milho ou feijão. Mas no tocante que nós estamos olhando, já começa o aparecimento da falsa medideira, e que essa é uma lagarta com soja fechando, ela fica mais embaixo, a tendência dela. Então o problema seria ela começar a cortar as vagens. E começando a cortar essas vagens, o problema seria o dano econômico, porque aí já não importa mais a quantidade, mas sim o quanto está se cortando, o quanto está dando problema com relação ao corte dessas vagens, porque vagens é dólar é o recurso, é o ganho do produtor. Então verifique sempre a sua lavoura,
e esteja sempre olhando, sempre vendo qual a condição de desenvolvimento. Faça os produtos na aplicação certa, envolvendo o máximo possível da planta. E aí, pensando em tecnologia de aplicação, algumas culturas já que fecharam bastante, optar por bicos cônicos, aonde cone cheio ou cone vazio, também o vazio com turbilhonadora, para que penetre mais dentro, nas partes mais baixas da planta, no soja fechado. Que daí esse controle tende a ser mais prolongado com relação aos produtos na parte mais de baixo. Bom, falando de mercado, tivemos uma baixa ontem com relação à proximidade da safra, aonde temos aí condições de previsão de uma safra boa para a soja, tanto para a soja quanto para milho. Não seria mais uma super safra, mas uma safra significativa, onde a pressão, como vem ocorrendo, os especuladores, aqueles que trabalham em bolsa, resolveram por aí sair um pouco do mercado, e ontem teve uma queda tanto de soja, milho e trigo, mas isso é momentâneo, porque hoje já de manhã, acompanhando a Bolsa de Valores, já vimos que já tem recuperado já tem um pouco de recuperação com relação aos patamares que havia, principalmente na semana passada. Picos de alta deve haver também, teremos que ter paciência, mas para a soja e milho, esse contrato futuro, pode ser que o melhor momento já tenha se passado. O trigo é muito mercado interno, já falamos no programa anterior, provavelmente devemos ter ainda uma condição de procura mais alta em função da escassez do produto. Então, o produto, você sempre procure, pesquise, pergunte para o seu comercializador, aonde você entrega os produtos, qual a tendência do mercado futuro ou não. Hoje o produtor está bem informatizado, ele tem acesso também às cotações futuras da Bolsa de Valores, e ele tem condições de analisar qual a melhor condição de venda ou não. Vale a pena ainda, no patamar que temos, amarrar alguma coisa com relação à safra futura, pois os patamares continuam ainda satisfatórios. Já o milho, já a condição seria nem tanto a safra de verão, mas se a safrinha vir bem, aí que pode haver uma reversão ou não, das cotações no mercado futuro. Com relação a máquinas, temos aí a novidade aí que foi prorrogada aí o PSI 4, né, que é o plano de sustentação do investimento, só que com uma novidade com relação aos juros. Eles subiram de 2,5 para 3 até junho, e de junho para frente 3,5. Essas notícias que nós temos com relação a essa prorrogação do PSI, feito pelo ministro Manteiga, para a sustentação do investimento e outra atuação da economia. O país vem vindo com preocupação, com um PIB muito baixo em relação aos outros países do mundo, então a preocupação seria com que a economia rodasse. Esse PSI veio também para isso, tanto para caminhões, quanto para silos, quanto para máquinas, tratores e implementos. O que acontece é o quê? É que com esse advento da alta do dólar, ocorreram muitos produtos, 80% de produtos farmacêuticos, máquinas, implementos, equipamentos eletrônicos ou até eletrônicos para máquinas são importados. E isso, como o dólar subiu muito, isso pesa muito para a inflação com relação à alta desses produtos que o Brasil importa bastante, importa muito. Então esses produtos vão pesar principalmente na inflação. Com esse advento, o governo tem interferido no dólar para tentar manter no patamar de 2 a 2,5, para tentar segurar a inflação, porque senão ela ia entrar num compasso de descontrole, onde teríamos aí essa condição da volta da inflação. Então, baseado nesses dados, o governo resolveu intervir e dar uma segurada no dólar, o que deve alterar um pouco em relação a qualquer baixa na Bolsa das cotações do bucho, com a relação da baixa do dólar, deve talvez haver um ajuste um pouco mais para baixo com relação ao mercado de soja. Mas os adubos, tivemos aí uma alta significativa de setembro de maio para cá. Até setembro deu uma estabilizada, depois deu mais uma subidinha, agora deu uma caída, parece que não está num patamar tão alto, mesmo tendo aí a sua condição de ter que importar esses produtos do exterior, mas temos um equilíbrio mais ou menos agora com relação aos preços mais altos que tivemos. Tínhamos preços mais altos, agora está dando uma estabilizada, mesmo com essa mexida no dólar. Isso é um bom sinal que o produtor pode planejar sua safrinha ou sua safra com relação
ao ano passado um preço mais ou menos médio, mesmo colocando no papel, a gente sabe que o custo do milho com relação a todos os insumos aumentaram bastante, mas mesmo assim os patamares de preço a ser vendido agora tem uma margem de lucro muito boa. O que queremos para falar sobre margem de lucro também, sabemos que o produtor tem que pôr na ponta de lápis seus investimentos. Não adianta você colher 500 sacos de milho e gastar 400. Talvez seja melhor você colher seus 400 e ter um custo de 200. A margem é muito maior com relação a você querer colher demais e gastar demais. Portanto, para isso, coloque na ponta do lápis seus gastos, o seu investimento, o que você faz para querer, no mínimo, colher o que na média você vem colhendo nos últimos anos, para que se mantenha aí uma estabilidade com relação ao retorno, porque todo mundo toca a lavoura, não é por bonito, não é pela natureza nem nada, é como uma empresa visando a margem de lucro, e para isso temos que ter na ponta do lápis, buscando a maior margem possível com relação ao investimento. Bem, essas eram as notícias que tinham para a semana. Voltaremos a semana que vem com mais notícias. Desejamos a todos os produtores, familiares, agricultores, pecuaristas, todos aqueles que nos ouvem e que envolvidos com agronegócio, um ótimo ano novo, um feliz 2013, com uma safra sensacional, maravilhosa, e que possamos nós fazer ótimos negócios, principalmente de venda dos produtos que nós temos a fornecer para o mercado e para o mundo. Então desejo um feliz e próspero 2013 a todos os produtores e ouvintes da Rádio Nova Era de Borrasópolis, no programa Dia a Dia da Agricultura. Muito obrigado.